Se você chegou até esse vídeo, provavelmente está passando um momento difícil, tentando entender o que está acontecendo com seu filho adolescente, se que às vezes por mais que a gente tente, parece que a gente vive em mundos diferentes e as palavras não se conectam. Eu sou o Pedro, sou psicólogo, eu adoro atender adolescentes e hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. Bem, o que a gente chama de adolescência é um período de muitas mudanças, né? Tanto internas quanto externas. Pessoa, adolescente, ela está tentando dar significado para a quantidade de experiência que ela está tendo, né? Novas experiências ali. Então, o que parecia fácil antes, como conversar, aconselhar, hoje pode parecer uma coisa completamente diferente, muito difícil, né? Muitas vezes o conflito entre pais e filhos adolescentes nasce das diferentes perspectivas, uma visão de mundo diferente. Os pais, por já terem passado por isso, acabam esperando uma responsabilidade, uma lógica adulta, e isso às vezes pode ignorar o mundo interno do adolescente, o que está acontecendo. E aí nascem aquelas frases: o meu filho se fecha, eu não sei o que está passando com ele, eu não consigo entender o porquê que ele está fazendo isso. A verdade é que durante a adolescência, o jovem está buscando respostas dentro de si. Uma busca que pode gerar bastante ansiedade, é uma busca um pouco solitária, silenciosa. O jovem não sabe muito bem o que está passando com ele, como expressar, como comunicar, as palavras que utilizar. Os pais preocupados com isso podem olhar para o comportamento e não para a emoção que está por trás desse comportamento. E aí a distância fica ainda maior entre pais e filhos. Mas como assim diferença entre comportamento e a emoção por trás do comportamento? Vou tentar dar um exemplo aqui. O adolescente pode estar adotando uma postura muito combativa, reativa, de testar um pouco as regras, de esticar um pouco os acordos que são feitos. Os pais podem olhar para esse comportamento e falar: ele está revoltado, ele está fazendo contra mim, ele não está me respeitando. O adolescente, por outro lado, pode estar pensando: eu quero autonomia, eu preciso decidir algumas coisas. Meus pais não confiam em mim, eles querem me segurar em tudo que eu faço. Então, veja como os discursos são completamente diferentes e os pais, percebendo que o filho está se rebelando, está questionando muitas regras, pode deixá-las ainda mais estritas. O adolescente, por seu lado, está pensando: viu, eles não confiam em mim, eu não posso fazer nada aqui. Então a distância fica ainda maior. É aqui que o psicólogo pode ajudar, fazendo a mediação entre esses dois mundos, entendendo, compreendendo, observando o que os pais estão observando, mas também conseguindo entender o que o adolescente está passando, qual que é a função desses comportamentos, e aí conseguir mediar e fazer com que o diálogo volte a acontecer, o que estava distante antes volte a acontecer. E aí a família busca as melhores soluções possíveis, um conseguindo observar o lado do outro. Se isso ressoou com você, você sente que precisa um empurrãozinho para que esse diálogo volte a acontecer, estou à disposição, ficarei muito feliz em ajudar você e seu filho a voltarem a conversar.